segurança é uma área diversa. Segurança não é sempre a mesma coisa. Segurança trabalha pessoas, trabalha tecnologia, trabalha processos, trabalha lei, trabalha diversos aspectos. E você tem o desafio de conhecer todos eles. Olha, a segurança da informação, ela ganhou vulto e ganhou importância nos últimos 10 anos, né? Anteriormente, principalmente no Brasil, até o início dos anos 2000, nós tínhamos uma segurança muito internalizada. Por quê? Porque eram mainframes e não existia acesso remoto. No Brasil nós não tínhamos, por causa de uma lei relativo à reserva de mercado, nós não tínhamos micros, não existia notebooks como existem hoje. Então eram tudo internamente nas empresas conectadas aos mainframes. Então o perímetro de segurança da informação era muito restrito, né? Lá fora, diferentemente, por uma questão tecnológica, já era um pouco diferente na década de 90. Mas no Brasil, a partir da década de 2000, mudou esse cenário. E um dos principais fatores de mudança do cenário de segurança da informação no Brasil foi a implantação do SPB, o Sistema de Pagamento Brasileiro, que ocorreu ali por volta de 2001, 2002. O Sistema de Pagamento Brasileiro, o SPB, integrou todos os bancos de uma forma online e possibilitou então a transferência de dinheiro com TEDs, né, com esse tipo de situação. Antigamente era só DOC, era overnight, ou seja, era feito em back à noite, e agora não, agora a gente tinha ali uma questão online a ser executada. E com isso, ao mesmo tempo, veio aí o advento da internet. O micro se popularizou, começamos a ter micros nas casas, nos escritórios, começamos a ter um ambiente de client-server, então nós estamos falando isso de 20 anos atrás. No entanto, na primeira década desse milênio, isso cresceu significativamente. A gente passou a ter um ambiente client-server muito maior, um ambiente internet com o advento do comércio eletrônico, com o advento de diversos fatores a esse respeito, que começaram a exigir mais da área de segurança da informação. Os hackers começaram a se especializar, começamos a ter ataques diferentes, né? Antigamente era uma conexão de escada, então não tinha muito o que hackear, eram sistemas mainframes que eram bem mais complexos e internos para se hackear. Mas com o SPB, a entrada dos certificados digitais, o advento do e-commerce, tudo isso mudou. E a criminalidade que antes estava restrita a um meio físico começou a ter uma atuação mais forte no meio eletrônico, no meio digital. E aí começa a especialização, começa as empresas a reagirem a isso e a melhorar a sua proteção. Ainda assim, existiam algumas barreiras a serem quebradas. Por exemplo, o acesso de trabalho remoto, né? Por questões legais, por questões de CLT, o acesso remoto era limitado. Então as empresas ainda conseguiam se restringir simplesmente ao acesso de clientes, mas não ao acesso de funcionários. Isso mudou completamente nos últimos anos com a pandemia, né? Então nos últimos 3, 4 anos, a pandemia deu uma impulsionada grande nesse aspecto, o que mudou completamente o cenário. Ao mesmo tempo, houveram também desenvolvimentos de novas tecnologias. Os hackers criaram aí o conceito do ransomware, que é a indisponibilidade da informação com um pedido de resgate. O primeiro grande ransomware que se teve notícia no mundial foi o WannaCry, que foi lá talvez, se não me falha a memória, lá pelos anos de 2005,
2007, 2008, 2010, não muito mais do que isso, mas ele trouxe uma nova realidade para o mundo, né? Então o mundo digital passou a fazer parte da nossa vida. As crianças que nasceram já nasceram com o celular na mão, com o tablet na mão, com o computador na mesa. Agora já não são mais desktops, são notebooks, são móveis. Isso tudo traz um desafio enorme. E aliado a isso, de 2010 para cá, teve também a entrada de diversas leis no mercado, principalmente no mercado internacional, relativo à privacidade. E privacidade, ele é um conceito trabalhado em segurança desde sempre, porque um dos tripés da segurança é confidencialidade. E privacidade é um subitem dentro de confidencialidade. E aí você vê os Estados Unidos com uma lei do PII, que é o Personal Identifiable Information, você vê leis na Ásia, você vê leis aqui nos nossos vizinhos, aqui Uruguai, Chile, você vê a GDPR pegando força na Europa. E aí a GDPR vem a tratar essas questões de dados pessoais. E aí muda completamente, novamente, a figura na segurança da informação, porque passa a ter um foco muito grande na privacidade e na guarda da informação. Com isso surgem novos requisitos, novas tecnologias, tecnologias de monitoração de vazamento de informação, tecnologias de identificação e de monitoração. O SOC ganha volume, ganha importância, que é o Security Operational Center, que é a monitoração dos eventos, monitoração de incidentes. Tudo isso ganha força, ganha valor. E aí, novamente, a segurança se reinventa, né? Antes a gente falava em um tripé de integridade, confidencialidade e disponibilidade. Hoje a gente agrega a esse tripé outras perninhas, como auditabilidade, como não repúdio, que são questões importantes que a segurança hoje precisa tratar. Então, eu vejo que nós estamos num desafio enorme de deixar o físico para o virtual. Já existem golpes que são chamados aí não me recordo o nome agora, mas são golpes que se executam no meio lógico, no meio digital, mas tem reflexo no meio físico, né? Então, por exemplo, você fazer um ataque a um hospital e indisponibilizar um sistema de monitoração de vida. Você ataca, você indisponibiliza, mas você mata a pessoa que está sendo monitorada. Então, esse tipo de ataque, o tipo de ataque a infraestruturas críticas, como na guerra da Ucrânia. Então, a guerra hoje não é só lançar bomba lá, a guerra hoje é você indisponibilizar e causar estrago na infraestrutura, na alimentação, na vida das pessoas daquela região, ou até mesmo causar danos físicos de disparar uma questão de uma usina nuclear e explodir, ou qualquer coisa do tipo. Então a gente viu aí, na guerra da Ucrânia, situações de indisponibilidade de geração de energia. Então eu acho que a segurança agora toma uma proporção muito diferente, trazendo o mundo digital para o efeito do mundo físico. A gente ainda vai ver muita coisa sobre isso. A segurança da informação teve grandes transformações nos últimos anos. Muito devido à evolução da tecnologia e porque hoje os perímetros de segurança não são mais apenas dentro da empresa, e sim um aspecto global. Então temos aí a cibersegurança que precisa ser tratada por todas as empresas. Eu atuo como um gestor junto às empresas para executar a governança e gestão dos controles de segurança da informação baseados na norma ISO 27001 ou NIST, gerando uma confiança e atendendo aos pilares da segurança da informação, confidencialidade, integridade e disponibilidade. Olha, a minha carreira ela foi bem diversa. Eu iniciei
como técnico de hardware, lá nas épocas do mainframe, em 1987. Passei a trabalhar com segurança em 1991, ou seja, estamos há 32 anos na área. Eu vi muita mudança, muita coisa acontecendo. Eu fui analista, eu fui especialista, eu fui gerente de projeto e eu sou gestor, sou diretor, comando a empresa hoje. Segurança é o meu DNA profissional, né? É o que eu vivo há 32 anos. Tem gente que trabalha comigo que tem menos de 32 anos, né? Talvez até, só não posso dizer a metade disso, mas quase a metade disso. Então, eu diria assim, a minha área é segurança de informação. E como segurança de informação, a gente atua em vários aspectos. Muitas vezes você pensa em segurança da informação como sendo antivírus, firewall, mas não. A gente, em segurança, a gente trabalha com recursos humanos, a gente trabalha com compliance, a gente trabalha com tecnologia, com redes, com clientes, com diversas situações. Então eu costumo dizer que segurança da informação é o ponto central de uma estrela. De qualquer ponta da estrela que você quiser sair para chegar na outra ponta da estrela, você vai passar pelo centro. Assim é a segurança da informação. A gente atua dando suporte para o desenvolvimento, para a viabilização de novos negócios, viabilizar negócios com segurança. A gente dá suporte para a área jurídica, no sentido de compliance. Um exemplo clássico aqui é a LGPD. A gente tem que garantir o compliance dos controles de segurança para os critérios que a LGPD traz. A gente trabalha com recursos humanos, trabalhando em treinamento, trabalhando em preparação das pessoas, trabalhando em critérios de contratação, muitas vezes. Então eu diria assim, ser gestor de segurança é ser gestor de muita coisa. Interagir com todas as áreas de negócio, todas as áreas de suporte, todas as áreas de infraestrutura, conhecer de leis, conhecer de vários aspectos. É isso que eu acho que é apaixonante na área de segurança da informação, é exatamente a variedade que você precisa ter e a interação que nós temos com as diversas áreas da companhia. Em segurança da informação, como alguém que trabalha especificamente para auxiliar as empresas a proteger a sua informação, seus negócios críticos e tudo que envolve a proteção da informação, eu tenho um desafio grande de levar às empresas tecnologias de ponta, informações relevantes para manter os seus negócios e fazer com que elas se sintam e tenham a melhor proteção possível aos seus negócios críticos. Olha, eu não considero a segurança e o que eu faço como sendo um guardião. E explico por quê. Na realidade, eu não sou guardião da tecnologia, guardião da segurança. Eu sou guardião dos riscos, eu sou guardião dos critérios, né? Então, uma empresa, ela define a sua política, ela define o seu apetite de risco e a nossa função é seguir e guardar os princípios da política que foi seguida, que foi definida. Se a empresa definir que ela não quer fazer determinada coisa, por mais que seja uma recomendação de segurança, o nosso papel vai ser mitigar os riscos que advêm daquela decisão. Mas a decisão é sempre de negócio. A decisão erra, inclusive, quem pensa, no meu conceito, eu acho que o maior erro do profissional de segurança é pensar que ele detém o controle, ele tem a guarda e ele vai decidir sobre isso. Não, na realidade nós não decidimos. Eu digo desde na época de 2000, 2001, quando eu assumi a minha primeira gerência de segurança, eu sempre disse que eu não sou gerente de segurança, eu sou gerente de risco. Por quê? Porque o meu papel é avaliar o risco cibernético, é avaliar o risco à proteção da informação, recomendar à empresa que tome determinadas políticas para mitigar os riscos, recomendar alternativas de proteção e a decisão é da empresa, porque ao final das contas, quem vai pôr o dinheiro para
executar, para criar, para proteger, é a empresa, não a área de segurança. Então, dizer que nós somos guardiões, talvez nós sejamos, mas sejamos guardiões da política, do que foi definido, e não necessariamente guardiões da segurança, da proteção, dos critérios, da implementação de tudo. Nós somos executores do que a gente define, né? Mas a decisão, ela é sempre da empresa. Então nós somos guardiões sim, mas da política, não da implementação em si. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Muita gente se fere no mercado, muita gente cria problema no mercado para si próprio dentro da empresa e acaba criando um conflito ali, porque diz não, 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 não e não, e a empresa precisa andar, a empresa precisa fazer negócio. E na realidade o que tem que acontecer é um balizamento e um balanceamento de uma verdadeira análise de risco, né? O que é possível, que nível de risco eu quero correr? Eu não quero correr risco, desliga da tomada, fecha as portas e vai embora, porque toda empresa que tem tecnologia vai ter risco. Então, qual o nível? Né? E é aí que nós entramos na história. Em segurança da informação, você vive um desafio constante. Em todos os dias, você tem algo desafiador. Seja do lado humano, seja do lado de processo, seja do lado de tecnologia. Então, sem dúvida, é um campo muito amplo, aonde você precisa estar em constante desenvolvimento e compartilhando informações com seus pares para que se leve a melhor proteção possível aos seus clientes. Olha, essa é uma pergunta bem difícil de responder, porque tem várias coisas que marcaram. Tecnicamente falando, o que mais me impactou foi a implementação do sistema de pagamento brasileiro, que requereu uma mudança de cultura enorme. Não existia lei, não existia regulamentação sobre certificado digital no Brasil. A lei, né, da ICP Brasil, ela foi aprovada e definida por causa do SPB, dando legalidade a uma assinatura digital, que até então não existia legalidade nesse aspecto. Então ali houve uma mudança de cultura, uma mudança de legislação, uma mudança realmente impactante na vida técnica das empresas e principalmente de bancos. E eu estava em banco nessa época, então eu vivi isso, essa implementação, e essa era tudo uma novidade. Gerar um certificado digital para assinatura requer um controle muito grande. E a outra questão impactante que há é a mudança de cultura, né, que nós estamos vendo nesse momento com a LGPD. Né? Por quê? Porque a LGPD ela traz uma mudança de conceito não só para as empresas. As empresas precisam se conscientizar de que precisa proteger a informação e não somente ter a informação lá para trabalhar, mas ela precisa se preocupar se ela for hackeada, se houver um vazamento, ela precisa se preocupar, mas ela precisa também dar satisfação ao titular de dados. Essa é a grande implementação da LGPD. Já existia mais de 60 leis no Brasil a respeito de privacidade. O que a LGPD trouxe de novo foi essa interação com o titular de dados. E de outro lado, a mudança de cultura do titular, da pessoa física. Porque agora ela passa a ter controle ou a ter uma preocupação com os dados pessoais dela. Né? Eu chego na farmácia, eu vou dar meu CPF, para quê? Vou fazer uma identificação biométrica, para quê? Como vai ser usado? Como está sendo aquilo? Então eu começo a me preocupar de outro lado. Ainda essa cultura ainda não está latente, mas a gente vai ver um boom crescente nesse aspecto. E sempre vai haver também a exploração disso, né? Sempre vai ter aquele que vai querer processar uma empresa porque usou um dado simplesmente para ganhar o dinheiro e não para proteger a sua informação. Isso vai acontecer, né? Mas eu acredito que essa questão é uma mudança de cultura. Você se preocupar com a tua informação, você se preocupar que essa informação pode abrir um celular e desbloquear a tua conta bancária, por exemplo. Então essa cultura ela vai
ela é impactante e vai gerar muita coisa no futuro muito próximo. Importante ter em mente que o cliente é o nosso objetivo principal. Entender ele, saber o que ele quer, traduzir o que ele quer em ações práticas é o nosso maior objetivo. Olha, cliente pode parecer um jargão comum, uma colocação aí banal, mas cliente é a razão do nosso negócio. Se a gente não tem cliente, a gente não tem negócio. E eu vejo o cliente por um aspecto talvez diferenciado, porque eu já estive do outro lado da mesa durante muitos anos. Nos meus 32 anos de segurança de informação, né, 20 deles foi do outro lado da mesa. Foi sendo diretor regional de banco, sendo diretor local, sendo consultor em um âmbito até internacional. Então, eu já vivi os dois lados da mesa, tanto na implementação quanto do lado da consultoria agora, como esses últimos 11 anos à frente da Mindsec. E eu vejo que a nossa forma de atuação junto a um cliente, ela tem que ser sempre adaptativa. Ela tem que ser sempre de acordo com o cliente. Ao final das contas, quem decide se vai fazer ou não é ele, né? Não a gente. O nosso papel é recomendar, é fazer o nosso melhor, é demonstrar, é ser especialista e saber fazer uma boa avaliação de risco para orientar adequadamente os nossos clientes. Mas ao final das contas, a decisão é sempre dele. Ele é a pessoa decisora, ele é autônomo, independente para fazer a sua decisão. Então, eu acho que a gente tem que tratar o cliente de uma maneira muito respeitosa, mas também com essa visão da chamada dor de dono, né? Eu tenho que propor situações para o cliente aonde não seja simplesmente uma venda de serviço ou uma venda de solução. Ela tem que ser algo que o cliente precisa, tem que ser algo que seja a realidade do cliente. É diferente eu recomendar uma solução para um cliente de 50 pessoas e para um cliente de 5.000 pessoas. Né? Um cliente de 5.000 pessoas já tem um porte muito diferente de faturamento, de complexidade, de tudo. Um cliente de 50 pessoas, possivelmente, até o faturamento é diferente. Não dá para investir o mesmo tanto que um cliente com 5.000 funcionários, com 5.000 colaboradores. Então, eu acho que a forma tem que ser adaptativa dentro da realidade do cliente e, ao final, é ele que decide o que ele quer fazer. Eu posso até não concordar com a decisão dele, mas eu vou mostrar os riscos, vou mostrar o que eu acredito que deve ser feito e, ao final, ele toma a decisão dele. A minha responsabilidade é municiar o meu cliente das melhores informações possíveis para que ele tome a decisão dele. E, ao final, ele toma a decisão. Hoje, trabalhar em segurança da informação na Mindsec é muito importante e muito diferenciado no mercado. Por quê? Ela, além de trabalhar com profissionais que estão neste campo a longa data, é também uma empresa que o ambiente é muito agradável, as pessoas prismam umas pelas outras e nós trabalhamos numa força conjunta e multidisciplinar para alcançar o objetivo dos nossos clientes e os nossos crescimentos.